galera do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje nós vamos estar aqui falando de um assunto muito legal, muito interessante, que é a comunicação. A comunicação é algo crucial em nossas vidas. A todo instante nós estamos nos comunicando, seja com diversas pessoas, seja de diversas formas. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Vamos ver aí as diversas formas de comunicação, os meios em que nós podemos nos comunicar e muito mais. Vamos lá. Bom, primeiramente nós devemos pensar o que é a comunicação. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Olha que interessante esta afirmação. Esta afirmação traz dois pontos essenciais para que a gente entenda o que é de fato a comunicação. O primeiro ponto é a palavra processo. Esta afirmação diz de processo porque a comunicação ela pode acontecer de diversas formas. Ela é um processo, mas que ela não acontece de uma só forma ou de um só jeito. Ela pode acontecer de várias maneiras. E um outro ponto interessante também desta afirmação é lá no finalzinho, a troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Para que haja uma comunicação, é necessário ter mais de uma pessoa. Uma pessoa não se comunica sozinha. Por quê? Para que haja comunicação, precisa de ter um outro para que eu me comunique com ele. Tudo bem? Continuando então. A comunicação então, professor, é para todos? E sim, a comunicação é para todo mundo. Todas as pessoas, todos os seres humanos podem, devem e praticam a comunicação. E nós podemos ir até um pouquinho mais além. A comunicação, ela extrapola a ideia de ser humano, porque nós temos aí uma infinidade de animais que se comunicam. Os animais também estabelecem entre si uma comunicação. Nós podemos ver por meio de pesquisas, por exemplo, que existem uma certa comunicação entre as abelhas, por exemplo. Quando você vê uma abelha e ela está ali fazendo alguns movimentos que a gente acha um pouco estranho, na verdade, aquilo é uma forma de aquela abelha se comunicar com uma outra abelha. Existem pesquisas também que indicam que os golfinhos têm uma bela comunicação entre si. Eles têm uma comunicação, inclusive, muito avançada. Então, eles se comunicam pelos sons, eles se comunicam pelos movimentos, eles se comunicam pelo movimento que eles fazem dentro da água. Tudo isso é uma estratégia para que os golfinhos se comuniquem entre si. Então, a comunicação é sim para todos. A comunicação é sim para todos os seres e não somente os seres humanos. Por meio de que, então, nós podemos nos comunicar? Existe uma série de formas de nós nos comunicarmos. A forma mais comum é essa que eu estou fazendo aqui agora, por meio da fala, por meio disso que nós estamos aqui, por meio da nossa voz, né? Que um fala e que o outro ouve. Mas existe também outras formas de se comunicar. Nós estamos vendo aqui, embaixo na nossa tela, a nossa intérprete de Libras. E ela está se comunicando com outras pessoas, mas não é por meio da voz, é por meio de gestos, é uma comunicação gestual. E existem diversas outras formas de se comunicar. Às vezes, nós entramos em um elevador, por exemplo, e aí já tem outra pessoa no elevador. A gente nem fala nada, só olha para a pessoa, balança a cabeça, dá uma piscada, é sinal de que você está cumprimentando a pessoa. Já deve ter acontecido com você também, às vezes, de você estar em um determinado ambiente
fazer algo que a sua mãe não gostou. E aí a sua mãe, ela não te fala nada e ela não te xinga, ela só dá aquela olhada. E aquela olhada você já sabe que você fez algo de errado. Isso também é um meio de comunicação. E também nós temos aí diversos meios digitais, diversos meios tecnológicos que nos permitem comunicar. A comunicação ela pode acontecer de muitas maneiras. Em tempos pretéritos, ou seja, lá no passado, a comunicação acontecia por carta, a comunicação poderia acontecer por sinais de fumaça. Então, a gama de oportunidades e de formas de comunicação, ela é gigantesca. Continuando. A comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. Mas o que é isso? Que palavras são essas? A palavra síncrona, ela nos lembra de sincronia. Então, a sincronia, ela ocorre quando quando as coisas estão acontecendo no mesmo tempo. Em língua portuguesa, é muito comum, quando nós temos uma palavra que começa com a letra A, que esta palavra esteja em negação. Por quê? A letra A, em muitos casos, pode denotar negação. Por exemplo, normal e anormal. Quando a gente fala que algo é anormal, é sinal de que algo não é normal. E acontece a mesma coisa com a palavra síncrona e assíncrona. A comunicação síncrona, então, é aquela em que há uma sincronia, em que está tudo sincronizado. E a comunicação assíncrona acontece quando as coisas não estão em sincronia, ou seja, não estão sincronizadas. Vamos ver melhor o que é cada uma delas. A comunicação síncrona é quando temos a oportunidade de falar com alguma pessoa de maneira direta, ou seja, o emissor passa a mensagem e o receptor responde, sendo que o diálogo ocorre naquele momento. A comunicação síncrona, então, ela acontece entre duas ou mais pessoas, como nós já vimos, e ela acontece quando essas pessoas estão no mesmo tempo e no mesmo espaço, promovendo um diálogo. Então, para que haja uma comunicação síncrona, as pessoas, os interlocutores, precisam de estar no mesmo tempo e no mesmo espaço. Isso é sinal de que essa comunicação ela está sendo sincronizada, ela está em sincronia, acontecendo no mesmo momento. Já a comunicação assíncrona, como nós vimos então, assíncrona quer dizer que não é sincronizado. A comunicação assíncrona é a que está desconectada do tempo e do espaço. Ou seja, o comunicador e o receptor podem manter relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. O que é isso? A comunicação assíncrona, então, ela vai ocorrer de maneira dessincronizada. Ela não precisa de acontecer no mesmo tempo e no mesmo espaço. Ou seja, as pessoas que estão ali se comunicando não precisam de estar juntas no mesmo lugar e não precisam de estar ao mesmo tempo conversando. Isso acontece muito nas redes sociais. Então, o WhatsApp, o e-mail, o SMS, o Instagram, o Facebook, o Twitter e diversas outras redes sociais que nós temos aí, elas funcionam como um meio de comunicação. Beleza. Elas, então, são ferramentas para que haja uma comunicação. Porém, essa comunicação estabelecida nestes meios não é uma comunicação síncrona. Ela é uma comunicação assíncrona, porque as pessoas que estão conversando não estão no mesmo tempo e no mesmo espaço. Professor,
mas eu posso conversar pelo WhatsApp com um amigo meu e ele me responder na hora. Isso não seria, então, uma comunicação síncrona? Não. Por quê? Porque a comunicação síncrona precisa de estar em sincronia essas duas questões, o tempo e o espaço. Por quê? Vamos voltar aqui na tela anterior. No finalzinho dela diz que o comunicador e o receptor podem manter o relacionamento na medida em que tenham tempo disponível. Então, mesmo que você esteja ali conversando naquele mesmo momento com o seu amigo, respondendo ele ali no WhatsApp, por exemplo, você pode deixar o WhatsApp ali, fazer uma outra coisa e depois voltar e continuar aquela conversa. Porque as redes sociais, essas que estão aqui, né, os meios tecnológicos, eles permitem que você mantenha aquela comunicação quando você tiver tempo, quando você tiver disponibilidade. Tudo bem, gente? Tranquilo até agora? Vamos continuar então. Bom, o importante então é comunicar. Afinal, toda comunicação tem uma intenção. Isso é primordial. Toda comunicação que você estabelece em sua vida, ela tem uma intenção. Talvez você pode pensar, mas eu estou aqui só conversando com meu amigo, não tem intenção nenhuma. Mas talvez tenha ali uma intenção de distração, tenha uma intenção de você pedir um conselho, tenha uma intenção de você dar um conselho, tenha uma intenção de você comentar ali o que aconteceu na escola naquele dia. Às vezes, quando você vai se comunicar com algumas pessoas com a intenção de convencer ela a te deixar fazer algo, ou convencer ela de que o seu ponto de vista é o melhor. Ou seja, existe sempre uma intenção por trás dessa comunicação. Tudo bem? A gente deve pensar a palavra intenção não no sentido de que é algo malicioso, que eu estou fazendo algo por interesse, mas no sentido de que realmente toda comunicação ela tem um objetivo. Beleza? Continuando então. Uma das formas de sabermos a intenção de um texto é reconhecendo o gênero textual. Nós já vimos aí em algumas aulas a diferença de tipo textual para gênero textual. O tipo textual, ele existe e ele é limitado. Nós trabalhamos normalmente com 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, expositivo, injuntivo e dissertativo argumentativo. Esses são 5 tipos textuais que nós trabalhamos comumente. Mas os gêneros textuais, eles são infinitos. Nós não temos como contar, como saber quantos gêneros textuais existem. Por quê? O tipo textual, ele é fixo. Ele não vai mudar. Ele é aquilo ali e pronto. Um narrativo é narrativo e pronto, não muda. Um expositivo é expositivo e pronto, não muda. Porém, um gênero textual, ele existe de várias maneiras e ele é muito, né? Ou seja, existem vários, porque ele muda de acordo com a demanda social. Então, alguns anos atrás, a carta era um gênero um gênero textual muito utilizado pelas pessoas. Só que as coisas foram evoluindo. Então, a carta deixou de ser um gênero tão utilizado e aí ela foi substituída por um outro gênero, que era o fax, que talvez vocês nem lembrem o que é, mas que era uma outra forma tecnológica também de se comunicar alguns anos atrás. E aí nós já tivemos uma outra evolução, porque a sociedade demandou isso. Então, a carta, que tornou-se fax, agora virou um e-mail. Ou seja, os gêneros textuais são fluidos. Eles vão acontecendo de acordo com a demanda da sociedade. E identificar um gênero textual é primordial para que você consiga saber a intenção do autor daquele texto. Por exemplo, se eu vejo uma receita, procuro lá uma receita.
A receita é um gênero textual. E este gênero textual, ele já tem uma intenção: ensinar uma pessoa a fazer aquele alimento ali, a preparar um determinado alimento. Essa é a intenção do texto. Quando eu tenho, por exemplo, uma notícia, a notícia é um gênero textual. E só por sabermos que aquele texto trata-se de uma notícia, já sabemos que a intenção daquele autor é o quê? É passar uma informação, é dar uma notícia, é dizer de um fato que ocorreu. Ou seja, pelo gênero textual, nós já conseguimos saber um pouquinho ali da intenção do autor daquele texto. E aí eu quero perguntar para vocês: vocês sabem para que serve uma resenha? Já pensou aí o que seria uma resenha? Resenha, já logo adianto, não é aquela festa de fim de semana que nós poderíamos fazer porque estamos em momento de pandemia, de quarentena e não devemos fazer neste momento. Mas não é isso que é resenha. A resenha, ela é um gênero textual usado para descrever e analisar uma produção. Livros, filmes, novelas, peças teatrais, entre outras coisas. Então, existe ali uma produção artística, por exemplo, um filme que foi lançado. E aí, quando você pesquisa lá na internet sobre aquele filme, você pode encontrar uma resenha, que é um texto que vai dar a opinião, que vai falar sobre aquele filme que foi lançado. E eu trouxe para nós exemplificarmos a análise da resenha do filme Pantera Negra. É um filme de sucesso aí, que foi lançado há algum tempo atrás e que veio muito à tona porque o personagem principal, né, o ator que fazia o personagem principal do filme, ele faleceu há pouco tempo. E aí eu decidi trazer esta resenha. Vamos lá, vamos ler juntos e vamos ir analisando, tá? O início é digno de um conto de fadas. Um pai conta a seu filho a história de sua terra natal, Wakanda, onde 5 tribos viviam em discórdia até se submeterem a um forte guerreiro que possuía os poderes da Pantera Negra, considerada uma espécie de divindade. E assim nasce, em uma das animações mais bonitas que já vi, o novo filme da Marvel. Dá partida a uma produção de fotografia linda, cheia de cores e paisagens vivíssimas. Temos 2 pontos aqui presentes nesta resenha que são primordiais para este gênero textual. Primeiro, um pouco de narração. Nós temos aqui então no início que este autor, ele conta como que é o filme. Ele fala um pouquinho ali da história do filme, ele narra essa história. E aí depois nós já temos a opinião do autor. Olha aqui, e assim nasce uma das animações mais bonitas que já vi, ou seja, ele já faz um elogio para o filme. E no finalzinho ele também faz uma produção de fotografia linda, cheia de cores e paisagens vivíssimas. Outro ponto interessante, outro ponto de elogio. Por quê? A resenha, e aqui nós continuamos falando sobre, né, nós temos aqui a presença dessa resenha, ela tem este intuito de falar, no ponto de vista daquele autor, como que foi a experiência dele ao assistir aquele filme, aquela peça teatral, ou ao ler o livro e outras produções artísticas. No finalzinho nós temos aqui, olha, já era tempo de Hollywood realizar uma produção em que não só a maioria dos atores são negros, como também a maior parte da equipe. Então nós temos aqui, finalizando essa resenha, mais um elogio à Marvel, pelo fato de ela dar lugar de visibilidade às pessoas negras, criando um filme em que os atores, em sua grande maioria, são negros e os produtores desse filme também são negros. Galera, então é isso. Essas aqui são as referências que eu utilizei nesta aula. Muito obrigado por você estar aqui presente comigo em uma comunicação
assíncrona. Lembre-se disso, que a nossa comunicação aqui é assíncrona. E até a próxima aula. Tchau, tchau.